Bom, bem-vinda a mais uma área VIP e hoje a minha participação especial é com a Maitê. Vou analisar o cabelo da Maitê, tá, Maitê? E depois você conta um pouco sobre a sua vida, sobre seus desafios e tudo mais. Pode ser? Pode. Gente, olha que cabelo mais lindo da Maitê. 100% virgem, né? É. Naturalzão. Olha agora que coisa ele está natural. mais linda. Maitê, você tem cuidado do cabelo? Tratamento? Não. Não. A gente só faz o básico. É só vai. Lava. Condiciona. Isso. Então, ok. Eu vou dar uma olhadinha no couro cabeludo. Sim. Mas ele é bem fininho. Você já fez química no cabelo alguma vez? Fiz, já pintei de loiro. Já fez um monte de coisa. Já. Agora que resolveu. Progressiva, mas agora faz um tempo que fazia mais aqueles alisamentos mais naturais e tal. Mas como ele já é liso, assim, ele tá natural. Tá, entendi. Não, perfeito. Nós vamos lavar o cabelo. Uhum. Você já fez algum tratamento em salão com o uso de aparelhos? Não. Nenhuma vez? Não. Tá. Seu cabelo, ele é bem fininho, já é liso, só que ele tá do comprimento para as pontas mais ressecado. Tá. Então, nós vamos utilizar a nossa linha Ultra Lumine, que tá sendo a queridinha aqui do pessoal. E vamos utilizar o aparelho Nano LED, tá? Ele vai dar uma potencializada nos ativos e você vai sentir um cabelo bem mais macio, mais sedoso. E essas pontinhas aqui vão ficar totalmente diferentes. Pode ser? Ótimo. Então, perfeito. Vamos lá lavar o cabelinho, né? Vamos. Deixa eu só colocar uma presilha. Pode vir. Vou dormir? É pra dormir. Deixa eu só tirar aqui pra poder você ficar mais confortável. Só um segundinho, amorzinho. Aí. Pronto. Pode vir. Pode encostar. Desconfortável? Ótimo. Só tirar um pouquinho da umidade. Enquanto eu vou preparando o que eu vou utilizar, tá? Você pode ficar super à vontade e responder pra gente quem é a Maitê. A Maitê é né? Tanta coisa, mas eu acho que a Maitê é uma pessoa que gosta muito de ajudar, se joga de cabeça em tudo que se propõe a fazer, se cobra muito, porque acha que sempre pode fazer mais e se doar mais. Mas acho que o que mais a Maitê gosta de fazer mesmo é de ajudar, de ver todas as pessoas ao redor bem, em todos os sentidos. Bem consigo, bem de saúde, bem em família. Então, acho que a Maitê, eu acho que é isso aí. É o gostar de ajudar e ver o outro bem e fazer de tudo para que todos ao seu redor estejam bem. Estejam bem. Nossa, exatamente. Que demais. Que demais, Maitê. Você é daqui mesmo, de Balneário? Nasci em Balneário, sou daqui. Mentira! É raro, né? Gente, é isso aí. Ela é daqui, nascida. Já apareceu uns rostinhos ali assim. Mentira! Nascida aqui, exatamente. Gente, porque é a coisa mais... É raro, né, Cássia? Nossa, que chique. Muito obrigada. Então, sou nascida aqui. É raro. Hoje aqui em Balneário, muitas pessoas vêm de fora, né? Sim. Pela qualidade de vida, segurança, enfim. Mas eu sou daqui. Você é privilegiada, assim, privilegiada. Raiz. Que demais. Ai, que legal, Maitê. E sendo daqui, você viu a cidade crescer, você viu a cidade se transformar, né? Uau, meu Deus do céu, olha, eu fiquei até sem palavras, desculpa. É raro, né? É raro. É achar uma agulha no palheiro. Exato. Mas olha, bem conversadinho, tem bastante gente daqui ainda. Mas muito bem conversadinho, né? Muito bem conversadinho. Exatamente. Maitê, gente, e você hoje... Você sempre trabalhou com o que você trabalha? Não, você já trabalhou várias coisas, né? Então conta pra gente o seu percurso aí na área profissional. Muitas coisas. Na verdade, eu sempre gostei da área de estética, mais de massagem, né? Que eu sempre fazia quando adolescente, enfim. E foi indo. E chegou um dia, eu já tinha minha filha, fui mãe nova, com 20 anos, tenho uma filha de 18. E desde então, eu sempre, antes de engravidar dela, na verdade, eu iniciei a faculdade de cosmetologia.
E aí fiz um semestre, engravidei. E aí parei, não fiz mais. E aí ficou na vontade, né? E foi passando os anos e tal. E quando ela tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, que financeiramente eu consegui pagar um curso, né? Com uma pessoa que eu também fiquei... Eu sou muito de observar o profissional que vai me ensinar. Então eu fiquei observando ela por uns anos. Ai, que legal. E aí, no momento certo, né? Que acho que sempre tem a mão de Deus em tudo. Eu trabalhava numa empresa que faz cortinas e persianas. E eu trabalhava das 8 até o meio-dia, da 1h30 até as 6h30. Saía de lá, fazia o curso. E depois, quando eu já me formei no curso, eu continuei trabalhando e atendi à noite, né? Então, ia até 10, 11 horas. E foi indo, e assim foi. Fiquei por um tempo, até que eu comecei a perceber que eu estava ganhando mais do que eu ganhava no meu emprego. Cortina. Então, eu falei, ó, tá chegando o momento de priorizar, né, o meu sonho primeiro e também a parte financeira, né? Sim. Quando as duas coisas combinam, é perfeito, né? Oh! E aí eu conheci meu marido nesse meio tempo, a gente se mudou, e daí foram vários desafios. Eu, né, comecei a minha clínica, porque eu nunca quis atender em nenhum lugar, eu sempre quis ter o meu espaço, né? E aí comecei pequenininho, fui crescendo, até março eu tinha minha clínica que tinha 6 salas. Até março agora? Até março agora. E aí eu resolvi fechar a clínica por causa do brechó. E aí o brechó surgiu há mais ou menos 2 anos. Começou com uma pessoa que era amiga, né? Que me chamou e falou, vamos fazer, né? E na clínica já tinha tido até um brechó. E eu disse, vamos. Mas era mais por causa dela, para ajudá-la naquele momento, enfim. E a gente abriu até, inclusive, numa sala lá da clínica. E depois de um ano a gente desfez a sociedade. E aí eu pedi muito direcionamento para Deus. Enquanto isso, eu continuei trabalhando com a estética, né? Não mais com massagem, já com eletroestimulação. E pedi direcionamento para Deus. O que eu faço? Eu invisto tudo na estética ou eu vou pro brechó? O que eu faço? Só que a venda tá na veia, né? No meu coração, exatamente. Meus pais sempre tiveram comércio. Eu trabalho desde os 9 anos, então... E na venda, né? Então era uma coisa que sempre pulsou muito forte no meu coração. Não que a estética não seja venda, porque a gente precisa vender, né? Mas é diferente. Então, o meu marido, ele, né, sempre me apoiou nas minhas decisões, enfim. Mas ele tinha o trabalho dele e tudo mais. E aí um dia eu pedi pra Deus e falei, e aí? E aí, o que eu faço? Me manda aí alguma coisa, quero saber. E um dia daí eu falei pro meu marido, eu disse, olha, vai ter um bazar lá em Brusque, e é assim que funciona, só que a gente tem que ir de madrugada, tem que chegar lá meia-noite, 1h da manhã, pra ficar na fila e tudo mais. E eu tinha certeza que ele ia dizer, para. Ele nem titubeou e falou, eu vou com você. Daí eu chego a me arrepiar. Toda vez que eu conto essa história, eu me arrepio. Não foi você só, não. E aí eu tive a certeza de que ali Deus realmente me deu a resposta que eu tava precisando, né? E aí nós fomos, comprei acho que eu gastei uns R$300, comprei algumas peças, e aí eu comecei sozinha. Porque o Instagram ficou comigo, porque era meu, né? O grupo do WhatsApp também. E aí eu fiz a minha primeira live. E aí foi indo, até que uma pessoa até me indicou um fornecedor. Eu comecei a comprar desse fornecedor. E foi indo, foi crescendo. A gente tinha primeiro ali na minha clínica. Aí em março desse ano nós fechamos. Antes de março eu já tinha levado para casa. Fiz um quartinho lá em casa e já tinha levado para casa. Porque eu tenho um filho de 5 anos. E aí ali na clínica ele dormia no chão, porque a gente ficava até meia-noite fazendo live. E ainda ficava depois para fechar as caixas. Às vezes saía dali 1h da manhã, 2 horas. E ele ficava ali, deitado no chão, dormindo. E aí, ser mãe empreendedora não é fácil. Não é fácil. E aí a gente começou a achar injusto com ele, né? E aí resolvemos mudar tudo para casa. E aí parece que realmente o negócio começou a deslanchar, assim, de uma forma surpreendente. A gente hoje tem um estoque, olha, por baixo deve ter umas 5.000 peças. Eu digo que daqui a pouco a gente vai ter que sair de casa para deixar... alugar um apartamento do lado. Exatamente, porque a gente não tem mais espaço. E aí, desde então, a gente vem trabalhando muito nessa parte de marketing, fazendo patrocinado para chamar clientes, né? Mostrando o nosso trabalho. E as nossas clientes são realmente fiéis, né? Que estão sempre com a gente. E, na verdade, eu não posso nem chamar de clientes, elas já se tornaram amigas. Ontem, inclusive, antes de ontem eu não tava num dia muito bom, e ontem eu fui desabafar no Instagram. Eu falei, vou contar, vou falar. E elas sempre com mensagem de carinho, de motivação. Também tô passando por isso, faz assim. Então a gente realmente, eu digo pra elas que a gente criou uma comunidade.
Porque a gente vê muito em live de, não só de brechó, né? Mas essas lives de venda, é uma disputa, né? Sim, sim. Porque existe o delay, sempre vai chegar a mensagem de uma pessoa primeiro. E nas nossas lives, elas criaram uma amizade entre elas, que quando uma quer uma peça, por mais que ela fala, eu quero, a outra pode até querer aquela peça, mas ela vai pedir e ceder a vez pra outra pessoa. Olha. Então, isso assim, a gente conseguiu construir esse carinho, não só entre a gente, né? Mas entre elas também. Uma conexão verdadeira, né? Exatamente. E eu acho que isso é simplesmente sensacional. Porque elas mesmas falam, nunca vi uma live assim, nunca vi em nenhum lugar que funcione desse jeito. E eu sempre tenho no meu coração de que, claro, isso é delas, do coração delas, mas muito fomentado pelo que a gente é. Sim, né? sim, com certeza. Pelo que a gente transmite. Hoje, o brechó é o ganha-pão da nossa casa, meu marido saiu do trabalho dele, e eu e ele somos donos do nosso negócio. Então, o brechó é realmente o nosso negócio. Daí você abriu mão completamente daquela clínica que era o seu sonho, que você começou lá pequititinha, foi crescendo, crescendo, e você se descobriu literalmente nessa parte da conexão com as pessoas. Exatamente. Um pouco a mais, né, do que é na estética. Exatamente. Gente, que demais, que história, viu? Exatamente que história. Isso. E no meio do caminho, assim, nisso tudo que você passou, tem 2 anos que você tá com brechó, certo? Faz 1 ano mais ou menos que eu tô sozinha, né? Que eu desfiz a sociedade. Então, aí depois de 1 ano sozinha, agora seu marido também entrou junto contigo. Tipo, já faz, desde o início do ano. No final do ano, ele tem ali o recesso, ele trabalhava em obra, né? E aí teve o recesso e a gente conversou muito. E daí ele falou, o que tu acha? Daí eu falei, quem cuida das contas é você que tem que achar. Porque eu não sei muito controlar dinheiro, não. Era ele que já cuidava, né? Exatamente, você fazer o dinheiro. Quem cuida do dinheiro é ele. E aí eu falei pra ele, você que vê o dinheiro entrar. Se você acha que dá, é porque dá. E aí, graças a Deus, porque hoje ele faz a parte de... Ele que lava as roupas, ele faz a separação das roupas pra live. As pessoas acham, é só postar e deu, é isso. Não é. A gente recebe as peças não vêm sujas. É muito raro uma peça vir suja, né? Mas a gente lava, a gente higieniza todas as peças. Então, toda essa parte de higienização, se tá com defeito, se precisa consertar, se tá com mancha, é ele que faz. Ele que resolve essa parte. Exatamente. No início era tudo eu que fazia. E aí agora, não daria conta jamais. É bem cansativo, né? É cansativo. Então, ele faz essa parte, ele deixa as roupas preparadas já no brechó, né? A minha mãe também ajuda a gente. Então, a parte depois da live tem que embalar as peças. Ela faz a embalagem das peças. Hoje até ela tá lá em casa, ela tá ajudando a pendurar as roupas. E aí a gente se ajuda, cada um faz um pouquinho de coisa, né? Olha, que legal. Eu apresento as lives, embalo as caixas, faço as etiquetas, ele também me ajuda a fazer, porque eu não abro mão de procurar sempre o melhor frete para as pessoas, para realmente a pessoa ter a melhor experiência, né? E aí a gente faz todo esse processo que só nós 3 já tá ficando pouco. Daqui a pouco a gente já vai ter que Tem que aumentar aí a equipe para poder entrar no ritmo. Nossa, que demais. O seu brechó são sempre roupas variadas? Assim? Variadas. Nós recebemos bastante coisa nova na etiqueta. Até o nosso... Eu não posso nem dizer agora que o nosso estoque desse ano, do inverno, já tá pronto desde o ano passado, mas está. Pelo menos assim, 50% dele já estava pronto, que a gente já comprou no ano passado. Então a gente conseguiu um lote de roupas novas, né? Então vem muita coisa nova, mas também muita coisa usada. Mas o que o nosso brechó vende? Nós vendemos roupa usada em estado de nova. Ah, entendi. Então a gente não vende nada rasgado, nada com bolinha, nada dessa forma. Então realmente a gente escolhe, a gente garimpa as melhores peças para estarem no nosso brechó. Às vezes são de marca, tem muita peça de marca, e às vezes não, mas são peças boas, né? Entendi. Então a gente tem todo esse cuidado na preparação das peças, na curadoria, pra ver se não tem mancha, se não tem rasgado. Mesmo assim, às vezes na hora da live a gente... Deu meu marido, tem uma mancha ali, daqui. Então, acontece, né? Até porque são 5.000 peças, exatamente. Gente, é muita coisa. Muita coisa, a gente não dá conta. E a gente diz assim, não, a gente não vai mais comprar essa semana. Aí chega o fornecedor, Aí, daqui a pouco, né, igual você falou, vamos ter que mudar. Exatamente. Teve um dia que a gente garimpou 952 peças, num dia só. A gente é surtado, né? Mas... a gente é muito normal. Pois é, né? E a gente fala das clientes, né? Às vezes a gente diz assim, meu Deus, né? Elas sempre estão comprando. Eu digo, são perturbadas igual nós, porque a gente também não para. Então a gente se encontrou ali, ó. Eu falo que a cliente é o reflexo nosso. Exatamente. Você pega uma pessoa muito calminha, muito doce, o cliente
daquela pessoa sempre calminho, doce. Exatamente. Uma pessoa assim, alvoroçada, o cliente mais ainda. Exatamente. Nossa, que demais. Agora, conta pra gente o maior desafio seu nessa, eu não vou dizer nem nessa transição, né? Porque já deve ter sido um baita desafio. Mas, como você pediu a Deus uma direção, ele deu, você falou, tô indo, né? Fechei o olho e fui. Vou abraçar, exatamente. Qual que é o maior desafio no seu trabalho atual? Hoje, você está trabalhando com seu marido, você está trabalhando em casa, né? Que isso é o sonho de 99,999% das mulheres. E qual que é o maior desafio nisso tudo? Eu acho que o maior desafio pra mim é mais um desafio pessoal mesmo. É aquilo que eu falei do início de quem é a Maitê, de querer sempre entregar mais. Então, como a gente tem tanta peça assim, às vezes eu penso assim, gente, eu quero mostrar tudo. O que eu faço? E não dá tempo. E não dá tempo, eu fico pensando formas de fazer. Eu digo pro meu marido, vamos abrir live todo dia? Vamos fazer postagem todo dia? Vamos fazer... Porém, não é só o mostrar. Tem toda uma organização antes e toda uma organização depois, né? Então, eu acho que hoje o maior desafio é realmente ter mais tempo. Ou talvez conseguir fazer uma... O tempo, às vezes, eu acho que até a gente conseguiria se tivesse uma organização melhor, né? Mas... Como a Maitê não é só a dona do brechó, ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é filha, ela é irmã, ela é mãe de uma adolescente quase adulta de 18 anos. Compartilho dessa dor. Né? Então, assim, ó, são tantas coisas que às vezes eu penso assim, gente, será que se eu me organizasse melhor eu conseguiria mais tempo para fazer mais? E aí, ao mesmo tempo, vem as minhas clientes e falam, meu Deus, calma, você já entrega tudo, eu já não vejo mais outras lives, só a sua, porque é diferente e tal, porque realmente aquela conexão a gente criou de verdade, né? Mas acho que o maior desafio é esse. Eu acho que eu precisaria de mais umas 2 de mim, talvez, pra dar conta. Isso é o que toda mulher nessa dinâmica acelerada. Exato. Mas isso é o que toda mulher acelerada quer, entendeu? São pelo menos 2, 3 idênticas ali. Talvez um dia com 48 horas também já ia ajudar. Talvez já seria o suficiente também. Também, né? Porque às vezes eu penso assim, ó, eu acho que eu vou pelo menos 2 dias na semana passar a madrugada, talvez, então, batendo foto, sei lá. Mas aí eu penso, não, meu corpo não vai aguentar. Não posso fazer isso, porque... Se eu adoecer, e daí? Aí acabou, né? Daí acabou. Quem que vai fazer 1 milhão de coisas que eu faço, né? Apesar de ter ajuda da minha mãe, do meu marido, eu sou o tipo de pessoa que eu me sinto responsável por fazer a maior parte das coisas, sabe? Às vezes eu até me pego pensando assim, tá, mas você acha que essas outras pessoas não são capazes de fazer o que você faz? Não, as pessoas são capazes, mas talvez não tão rápido quanto eu. Estão ligados no 360, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. E isso ainda, há um tempo atrás, isso me causava mais... Não é nem ansiedade, mas uma angústia mesmo, sabe? De calma, você tá fazendo o seu máximo. Antes eu me cobrava mais. E hoje eu já estou um pouco mais tranquila. Mas agora, vendo tanta peça lá, eu queria mais umas 2 de mim, com certeza. Então, acho que o maior desafio hoje é realmente ter mais tempo, talvez, pra me dedicar, sim, ao meu negócio, mas também para passar com a família, para passear, para isso, apesar de que a gente tem conseguido tirar aí momentos, né? Porque afinal tem um filho de 5 anos. Tudo bem que ver a mãe e o pai trabalhando igual doidos não é uma lembrança ruim, né? Mas a gente também precisa ter esses momentos, os momentos de brincar, de sair, de passear, né? Então isso acho que a gente ainda tá conseguindo controlar. Eu acho que o maior mesmo é a questão do tempo mesmo. E o que você mais ama na sua profissão? Você escolheu isso, né? E o que você mais ama? Aquilo que você acorda de manhã, aqueles dias que a gente tá meio, sabe, não muito legal. Aí você fala, poxa, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar hoje, eu tenho 1000 coisas. Mas a gente, tipo, vou de boa. O céu tá cinza pra ti naquele dia, mas você tem que fazer. O que te motiva a, tipo assim, uau, eu não tô muito legal, mas eu vou porque tem aquele propósito, sabe? O que te alegra o coração no seu trabalho? Eu acho que o propósito inicial é realmente a venda, que é aquele negócio que é o que tá mesmo encrostado no coração. Mas o dia que a gente mais espera, não só eu, como meu marido também, é o domingo que a gente faz a live, e que tem essa conexão mesmo ao vivo ali, né, com as clientes. Então a gente tem o nosso grupo, inclusive, no WhatsApp, e quando eu digo que elas e o nosso trabalho também é diferenciado, nesse grupo elas já mandaram fotos, então a gente já conhece a carinha de cada uma delas. Porque às vezes na live a gente não consegue, né? E aí no grupo a gente conversa, fala uma da vida da outra, e combina, um dia nós vamos pra tal lugar, um dia que a gente tem cliente lá, do Iapoca ao Chuí, literalmente. Uau! A gente manda pra tudo quanto é lugar. Tem cliente em Roraima, tem cliente lá no extremo sul, tem cliente de tudo quanto é lugar.
E aí eu já falei pro meu marido, eu disse que bom, né? A gente tem um monte de lugar no Brasil pra visitar e um monte de casa pra ficar. Ele disse, meu Deus, você tá se convidando? Ela disse, não, mas é pra vir mesmo. Então, assim, dá pra gente passar pelo Brasil todo e tem um tour. Exatamente, o tour está completo. Olha, que legal. E isso eu acho muito difícil em vários negócios. A pessoa criar uma conexão com o cliente a ponto de tudo ser mais leve. Isso. Né? Tudo parece que se encaixa. Isso. E a conexão é o que grandes empresas estão tentando ter e você já tem. Porque isso fideliza o cliente. Querendo ou não, isso fideliza o cliente. E não fideliza na parte de, eu sou obrigada a comprar da Maitê porque ela me deu, como muitos marketings usam a questão do brinde, né? A gente dá, óbvio, mas porque elas merecem, então a gente faz sorteio todos os domingos. Mas o vínculo que a gente criou de fidelidade com elas é realmente de conexão mesmo. Não é por gratidão ou por alguma coisa assim, sabe? Inclusive, a gente tem uma cliente, que ela é do Pará, eu acho que é. Eu sempre esqueço. Meu marido disse, tu não sabe. Eu falei, não sei. É muita gente, eu não lembro. E ela perdeu o pai, né? Ela perdeu o pai, já era idoso e tal. Mas ela sentiu muito. Então ela sente ainda, até na última live, ela já tinha falado algumas vezes, na última live eu até printei o que ela falou. Que ela consegue, quando ela tá meio triste, ela fica esperando pelo domingo, porque ela conseguiu um pouco esquecer, ou ela consegue se alegrar mais depois da morte do pai, que nós estamos sendo esse instrumento, sabe? Olha que demais. Pra ela realmente sorrir, pra ela pensar coisas diferentes, né? E não só naquele fato da morte, enfim, né? Que a gente sabe que a vida é uma passagem, né? A única certeza que a gente tem é que um dia vai, né? Um dia a gente vai, a gente não sabe a hora, porque quem manda não é a gente, né? E ouvir esses relatos e tantas outras, eu tava triste, tava depressiva. Tem gente que nunca comprou com a gente, mas que tá sempre respondendo os nossos stories e falando, um dia eu vou comprar, mas eu amo ver as lives de vocês, porque me deixam feliz, me deixam alegre. Então eu acho que isso, dinheiro nenhum no mundo paga. Então, a parte que tu perguntou, eu acho que o que mais me motiva é realmente isso. De estar ali na frente do celular mesmo, não tô nem ao vivo com elas, mas de conseguir passar esse carinho, esse amor e tudo isso. E é de uma forma tão natural que eu digo assim que, poxa Deus, obrigada, né? Porque é genuíno, né? Porque se toca o outro dessa forma, com certeza é genuíno. Exatamente. E que demais, né? Deve ser assim, daquele quentinho no coração, né? Você pensar que o seu trabalho ali tá tocando várias pessoas de um modo tão positivo, assim, né? Uau, que demais. Agora, vamos lá, né, menina? Seu cabelo tá adorando o tratamento, tá? Que ótimo. Ele tá absorvendo muito bem. Daqui a pouquinho a gente já vai passar pro Nano LED, tá? Ótimo. Deixar você mais linda ainda, maravilhosa. Ótimo. Perfeito. Mas assim, só pra gente fechar, 3 dicas. 3 diquinhas para quem... ou pensa em entrar para o brechó, né? Pensa em trabalhar dessa maneira. Às vezes nem só o brechó, mas às vezes está querendo trabalhar com roupas, sim, mas em casa. Vamos já colocar onde você está hoje. Sim, entendeu? De forma online, né? 100% online. Então, ou como brechó, ou querendo montar ali uma lojinha em casa de alguma coisa. E aquela pessoa que já iniciou, ela já iniciou, tá ali crua ainda, sabe? Meio perdida. 3 dicas para essas pessoas. Inclusive, algumas das nossas clientes abriram brechó porque se inspiraram na gente. Uau. E aí elas vinham assim, eu não queria te contar. Gente, mas por que não? Por que não me contar? E, inclusive, várias eu dou dicas, perguntam e eu não hesito em responder. Porque, como eu te disse, eu acho que a venda é algo tão natural para mim. E até não só a venda, mas todo o que está por trás de envios, de estratégias, de tudo, né? Então, assim, dicas. Primeiro, não ter medo. Porque eu acho que quando a gente tem medo de fazer alguma coisa, não que aquela coisa não vai dar certo, mas talvez demore um pouco mais pra dar. Então, eu sempre fui assim, a minha vida inteira. Eu me jogo de cabeça e é isso aí. Então, primeiro de tudo, não ter medo. E com tudo mesmo. O pouco, que às vezes a gente pensa, mas será que dá pra eu começar com isso? Dá. Dá pra começar. Porque você pode ter 10 peças que você pagou R$50, vamos dizer assim. E se você faz 100 com essas 10 peças, você já tem um lucro. Então você já consegue comprar mais R$100. Depois você vai aumentando. E foi assim que eu comecei. Eu comecei comprando 300 e pouco. Hoje a gente chega a fazer compra de 10 mil numa vez só. 8 mil. Então,
precisa iniciar. E principalmente, a segunda dica, que eu acho que tinha que ser a primeira até. A segunda dica é sempre pedir direcionamento para Deus. Botar ele como dono do seu negócio. Porque eu acho que quando ele tá na direção e quando a gente realmente entrega a nossa vida, o nosso negócio, a vida da nossa família, dos nossos filhos, e vai chegar um momento, que é o momento que eu estou agora, eu não tenho mais nada para pedir. Eu tenho só que agradecer. E eu sei que eu sempre agradeci, mas a gente diz, vou te agradecer por isso, mas quando o senhor quiser, a sua filha tá pronta? Eu tô pronta. E o senhor sabe o que é melhor pra mim. Eu nunca pedi, eu quero um apartamento, eu quero ter esse carro, eu quero ter, não. Eu quero ter o que o senhor designou pra mim, né? Então eu acho que ter Deus sempre à frente do seu negócio, não ter medo. E as estratégias, a gente faz muito patrocinado. Então, fazer esse patrocinado, fazer vídeos que mostrem o teu produto, mas que principalmente mostrem a tua cara. Porque muitas das vezes, dos patrocinados primeiros que a gente fez, eu nem mostrava a roupa. Eu mesmo, só eu aparecendo e falando, olha, vem conhecer o nosso brechó, assim, tal dia a gente tem live. Então, sempre as chamadas eram pra live. Hoje eu já consegui mudar, porque hoje elas já me conhecem, já sabem o meu rosto, mas mesmo assim a gente faz os reels, e aí já mostrando peças, fazendo coisas engraçadas. Então, o patrocinado foi quem trouxe 99% das nossas clientes. Não é tráfego pago, é patrocinado mesmo do Instagram, que você vai ali, faz, seleciona de forma certinha, simples. Mas a gente investe hoje, digamos que até consideravelmente bem, para atingir o maior número de pessoas, né? Até porque o seu é Brasil inteiro. A gente faz o Brasil inteiro. Então, quem tem um produto físico, né, como a roupa, por exemplo, ou que seja uma maquiagem, algum produto físico, eu acho que fazer esse patrocinado é muito importante. É muito interessante, né? Uhum. A questões de envio, isso tudo a gente vai aprendendo. Então, e quem quiser, porque dicas tem milhões, não é só 3, tem milhões. Tem muitas, né? Então eu tô sempre aberta, sempre tem bastante gente até que nunca nem teve contato com a gente e vem me perguntar, né? E meu marido fala, tem alguém lá querendo sugestão. E eu vou lá e respondo. Então quem quiser dica, quem quer empreender, que seja em brechó, que seja em qualquer outra coisa, pode chamar no Instagram que a gente tá sempre aberto a ajudar. Todos os seus contatos vão estar nos vídeos, tá? Então vou deixar lá tudo bonitinho. Isso. Então quem quiser fazer pergunta ou lá nos comentários podem fazer, que eu passo pra ela, tá, gente? Rapidinho, isso aí. Agilizado. E também vocês podem entrar em contato com ela diretamente através do Instagram dela. Então vou deixar todos os contatos da Maitê. Pode ser assim, Maitê? Tudo. Então não tem como errar. Não. Vai achar ela. Agora sim, eu vou te fazer uma pergunta, não era pra fazer, falar a verdade, não era, mas me chamou a atenção. Então, assim, uma breve só, você faz live todo domingo, certo? Todo domingo. Todo domingo, gente. Quantas horas de live? São 9 horas de live. A gente começa às 15 horas e geralmente a gente vai até meia-noite. Às vezes chega meia-noite, elas estão ali desde as 3 horas e não, fica mais um pouquinho. Eu digo, gente, eu não aguento mais. Você virou eu até aguento. Programão do domingo. Programa de domingo. Faustão agora, só eu. Gente! Então a gente faz uma live na semana. Às vezes a gente faz, né, em outros dias da semana, mas geralmente no domingo. E a gente tem o nosso grupo, tem nos stories que a gente posta também as peças durante a semana. Então as vendas acontecem direto, praticamente todos os dias, mas o nosso forte mesmo é a live. Que daí ali é um momento que, como é que eu posso, deixa eu tentar achar a palavra, que eu me realizo. E como que vem a ideia de 9 horas de live? Porque tem gente, eu tô te perguntando isso. Fazem pouco tempo. Porque o pessoal já quase morre fazendo 1 hora, 2 horas de live, já acha cansativo. De onde veio a ideia de 9 horas de live? Até uma cliente perguntou, a gente fez no sábado, né? Esse final de semana, porque domingo era Páscoa, então vamos passear com a família, vamos fazer um almoço, enfim. E a gente fez no sábado. E aí, no domingo, a gente foi passear e uma cliente falou, como assim? Tem parte 3, tem parte 2, tem parte 3 da live. Eu achei que tinha acabado. Eu falei, não. Dados, meu Deus, eu vejo todo mundo fazendo 2 horas de live, 1 hora de live, deu, acabou. Eu falei, não, minha filha, aqui é diferenciado. O nosso diferencial... Então, na verdade, o que acontece? É muito raro as pessoas fazerem live no domingo, né? E quando eu tinha sociedade, a gente fazia sempre, acho que era quarta-feira, começava às 8 horas da noite. E realmente, já trabalhou o dia inteiro, já tá cansada e tudo mais. Aí 8 horas, 9, 10, 11, no máximo tu consegue fazer umas 3 horas, 4 horas de live, né? E aí um dia eu vi uma pessoa fazendo no domingo, que acho que ela nem faz mais,
E eu vi bastante gente entrando. Eu falei pro meu marido, olha, eu acho que essa cara a gente fazer live no domingo. E a gente começou a testar, começamos a fazer, porque antes eu também fazia à noite. Começamos a testar, começamos a fazer. E eu falei pra ele, vamos começar 3 horas, porque daí todo mundo já almoçou, já deu uma organizada na casa. E 3 horas tá todo mundo ali naquele momento que vai começar a descansar e a gente entra em ação. Ali. E aí foi indo. Entendeu? E o porquê das 9 horas? Porque a gente tem muita peça. Então, geralmente, eu vejo, né, a maioria dos brechós, eles não têm um estoque tão grande. Então, tem um estoque limitado. E aí, por isso que as lives são mais rápidas. Eu consigo apresentar mais ou menos de 200 a 250 peças nessas 9 horas. Por quê? Eu faço questão de provar as peças. Então, e o meu marido diz, cara, teve uma live que eu não tava muito bem e eu não provei. Não vendeu quase nada. E no outro dia a gente fez uma live dupla, foi 2 dias. E no outro dia eu já estava bem e eu provei. Vendeu tudo. Uau! Por quê? Porque a pessoa vê a roupa é uma coisa. Agora, ver a pessoa vestida da roupa é totalmente diferente. Porque tu sabe o caimento que a peça tem, como que a peça vai ficar. Então, ela já sabe a minha altura, a medida do meu busto, a medida do quadril, a medida da cintura. Elas já sabem tudo. Às vezes entra uma cliente nova. Quanto você tem de altura? Eu não preciso responder, elas já respondem. Elas já fazem o serviço. Elas já fazem o secretariado. Né, exatamente. De onde vocês são? Eu nem respondo, elas já respondem. Então, esse é o diferencial também, que eu não vejo muitas pessoas fazendo. Então, eu faço questão de provar todas as peças. Se eu não provasse, talvez eu conseguiria mostrar 500 peças. Mas fazendo isso, você cria mais conexão. Exatamente. E acaba vendendo mais. E acaba vendendo mais. Tem mais segurança na compra. Exatamente. Parabéns! Maite, que delícia, viu? Saber um pouco mais da sua história. Nunca imaginei o universo, assim, dos brechós, das lives. E muito obrigada por compartilhar com todo mundo, né? Obrigada a vocês. Essa sua experiência, essa sua dedicação, um pouco da sua vida, estratégias, né, do seu trabalho, Sim. porque aqui você abriu muito mais do que só 3 dicas, né? E tem muito mais, é só pedir. Pra quem não pegou, volta, assiste de novo com um caderninho, que vale a pena. Várias estratégias aqui de negócio, várias. Maite, nós vamos agora dar uma interrompida. Eu vou levar você para o lavatório, vamos terminar o nosso tratamento lá com o Nano LED e depois a gente volta só para mostrar o resultado para o pessoal. Combinado, pode ser? Pode, perfeito. Então, perfeito. Vamos finalizar com o perfume capilar. Ele não pesa, tá? Não é oleoso. Deixa um cheiro maravilhoso. E também é um ótimo reparador de pontas. Então, a gente já faz 2 em 1. Só que sem pesar, né? Fica cheiroso por muito mais tempo. Esse é o resultado do nosso tratamento. Um cabelo bem mais macio, bem mais sedoso. E a gente tava até conversando, né? Até a cor dele. A cor ficou super leve. Eu já sinto no caimento do cabelo. A hora que você tava lavando, eu já senti outro cabelo, assim. É outra coisa, outra né? Coisa. Às vezes tudo que a gente precisa é só de um tempinho, de um bom bate-papo e tratamento, né? Tratamento que o nosso cabelo merece. Com certeza. Eu vou te virar só pra pegar ali, tá? Rapidinho. Que cabelo mais lindo. Para o pessoal ver. Mas muito obrigada por esse momento, muito obrigada por participar desse quadro e muito obrigada mesmo, de coração, por compartilhar com a gente tanto conhecimento valioso da sua vida. Obrigada a vocês pela oportunidade.